A serviço do reino, graça e paz, amigos, irmãos, em Cristo Jesus. Estamos chegando para trazer mais uma mensagem para vocês que nos acompanham pelo rádio, pela internet, pelo nosso canal no YouTube, Pastor Paulo César Oliveira. Vamos falar da mensagem de hoje sobre arrependimento, a importância do arrepender-se, para que você possa avançar no mundo espiritual, se aproximando cada vez mais de Deus e recebendo mais direção do Espírito Santo. Na verdade, o grande propósito de Deus, quando lançou Jesus para que viesse até a terra com a missão de nos resgatar e nos salvar, era para que os nossos corações pecaminosos fossem levados ao arrependimento. E não há nada a mais que possa alegrar a Deus Pai, a não ser o arrependimento de nós, dos nossos pecados, da nossa vida pecaminosa. Vamos meditar nesta palavra para que você possa entender que arrepender-se é nascer de novo. Arrepender-se é nascer em Cristo Jesus. Lucas capítulo 15, versículo 7. A palavra de Deus diz assim: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Eu vou repetir esse versículo. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Hoje, você que está nos acompanhando, você que está buscando entendimento na palavra, você que procura nascer de novo, você que está cansado de uma vida de engano, de uma vida de mentira, de uma vida de pecado, eu estou pregando a palavra para o ser humano que está prestes a nascer de novo e que está cansado de uma vida mundana, de uma vida sem graça, de uma vida imunda, de uma vida impura. Eu estou pregando essa palavra, o Senhor me revela, para pessoas que querem avançar no reino, para pessoas que querem poder ser usadas por Deus nessa terra, pessoas que querem ser qualificadas, preparadas, restauradas, pessoas que definitivamente chegaram a um ponto de reconhecer a sua pequenez, a sua fraqueza na carne, e tão grandes são suas falhas e seus pecados. A Bíblia nos ensina que aquele de nós que dizer que não tem pecado já pecou, mas a Bíblia também nos ensina que o arrependimento pode nos levar a nascer de novo em Cristo Jesus e nos tornarmos uma nova criatura. João 3:3. Hoje, para você, para mim, que preciso melhorar, que preciso confessar as minhas fraquezas, lamentar os meus erros, ter coragem de chegar perante a Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo e admitir que cometi pecados diante de Deus, diante dos homens e diante dos céus. E quando eu confesso como filho arrependido ao meu Pai, os meus pecados, as minhas transgressões, e eu não cometo mais esse tipo de situação, eu me arrependo desta vida e mudo a minha maneira de pensar, a minha maneira de agir, me tornando uma nova criatura, como fala a Bíblia em 2 Coríntios 5:17, aquele que está em Cristo, as coisas novas, as coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. Então, quando você se arrepende, o Espírito Santo vem para te levar a esse arrependimento. Já é uma manifestação do poder de Deus para que você possa mudar de vida, para que você possa enxergar além do visível, enxergar no sobrenatural, de que você está caminhando para um poço sem fundo, para um abismo, para uma vida mundana que vai te levar a uma condenação eterna.
Porque se o nosso Deus é justiça, justiça há. Pelas práticas que fazemos. E com certeza vamos ter que prestar conta de tudo que falamos e que fazemos nessa terra. Mateus 12, 37. Pelas suas palavras, pelas suas ações, elas irão falar no grande dia. Elas serão o peso da balança. Então, o arrepender-se, o negar a si mesmo e aceitar Jesus e nascer nova criatura, é você lançar a semente do Espírito Santo dentro de você e começar a agir dentro de um sobrenatural de Deus, te renovando, te fazendo novo, te dando sabedoria, proteção divina. No Salmo 51, no versículo 9 e 10, o rei Davi, depois de ter caído na sedução de Betseba, depois de ter traído o amigo, cometido o pecado do adultério, depois de ter perdido o filho daquela relação, ele arrependido, extremamente arrependido, enlutado, ele rasgou a sua alma, o seu espírito aos pés do Senhor. Ele confessou as suas fraquezas, ele confessou o seu pecado, ele arrependeu-se de corpo, alma, espírito e coração e disse: ó Deus, Salmo 51, 9, dai-me um coração puro, dizendo que aquele que ele tinha não prestava. Dai-me um coração puro e um espírito reto, e não afasta de mim o seu espírito. Salmo 51, 10. Para quê? Para que ele não pecasse mais. Para que ele não cometesse mais o pecado que ele cometeu e que ele confessou diante do Senhor. O arrependimento de Davi levou Davi a ter uma intimidade maior ainda com Deus e um acesso avivado ainda maior do Espírito Santo, direcionando ele em todas as coisas que ele fazia, por onde andava. Mas o que levou a Davi a avançar no reino espiritual foi o arrependimento. Foi o arrependimento. Salmo 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmo 51, 11. E não te lances fora da tua presença, não me retires de mim o teu Espírito Santo. O arrependimento é uma chave poderosa para você mergulhar mais profundo no reino. Arrepender-se é você avançar no reino. O filho pródigo, Lucas 15, 18, depois de ter recebido a sua herança e ter colocado a sua herança toda a perder, ele se viu na lona, ele se viu num desespero, sem recurso, e lembrou que na casa do pai dele, os criados eram muito bem cuidados e tratados, e ele se arrependeu de tudo que ele fez. Ele disse: eu vou para o meu pai e vou confessar o que eu fiz. E quando ele chega diante do seu pai, ele diz: pai, pequei contra ti, pequei contra o céu e contra Deus. Ele se arrependeu e o pai recebeu ele com aquele arrependimento, com festa, com alegria. E assim é que Deus nos recebe, quando nós nos arrependemos dos nossos atos, das coisas que não agradam a Deus, quando nós rejeitamos o pecado, quando nós arrependemos das nossas transgressões, quando nós nos arrependemos das nossas fraquezas. A gente olha para trás, lamenta e se arrepende e confessa e não pratica mais. Pratica obra do Espírito e não mais obra da carne. E aí a gente vai avançando no Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19, Pedro pregou para que
aquele povo que acompanhava a pregação na descida do Espírito Santo em Atos 2, ele falou em Atos 3,19, homens judeus, povo fariseu, gentil, arrependam-se de vossos pecados, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e que venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Atos 3,19. E com a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo. Como cheio do Espírito Santo foram aqueles que foram batizados pelo Espírito depois de ter se arrependido dos seus pecados e confessar o Senhor Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. Atos dos Apóstolos 2,4 diz: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes cedia que falasse. Arrepender-se é a grande chave para você poder avançar. É a grande chave para você poder encontrar paz de espírito, direção, poder viver o novo de Deus na tua vida e saber qual é o chamado que Deus tem para você. Em 2 Crônica 7,14, a palavra diz: se meu povo que me chama pelo meu nome se arrepender dos seus pecados e orar a mim, eu ouvirei do céu e sararei a terra. Porque se você se arrepende, Deus também pode se arrepender e pode vir mudar a tua realidade. Porque muitas vezes nós somos levados para o vale, não é para morrer e não é para ser destruído. Nós somos levados para o vale para ser ressuscitado. Foi isso que o Espírito Santo e que Deus fez com Ezequiel no vale dos ossos secos, em Ezequiel 37. Ele levou o homem de Deus, o profeta, e mostrou aqueles esqueletos, aqueles restos mortais de um exército de seres humanos, de pessoas pecaminosas que ali estavam, de pessoas que viveram uma vida mundana, pessoas que viveram, e disse assim, Ezequiel, pode esses ossos viver? E o profeta Ezequiel disse, se tu dizes, ó Senhor, pode, se tu diz. E lógico que pode, se arrependendo dos pecados, podemos todas as coisas com o Espírito Santo. Se houve esperança para aquele povo que estava lá, já no osso, no vale dos ossos secos, o poder da palavra de Deus, quando o profeta Ezequiel disse, assim diz o Senhor, ossos, junte-se, tenham vida, tendões, músculos, corpos, e viva. E assim foi. Então quando você se arrepende, você pode ter certeza de que há um nascer de novo em você. Não importa o estágio que você está, se você está enfermo, se você está só no osso, se você está à beira da morte, se você está desenganado dos médicos, se você está jurado de morte, não importa se você está endividado, se você está oprimido, não importa se você fez consagrações a ídolos, não importa se você não conhece a verdade, não importa! O que importa é você dizer, eu me arrependo, eu quero mudar, eu aceito Jesus como meu único e verdadeiro Salvador, eu quero ser cristão, eu não quero ser religioso, eu não quero ser igreja, eu quero ser salvo, eu quero ser cristão, eu quero que o Espírito Santo habite em mim, e é lógico que eu irei para a igreja para formar o corpo e adorar ao meu Senhor, mas eu quero me arrepender dos meus atos, das minhas ações, e aproveitar o tempo de vida que tenho para que eu possa praticar a boa obra. É isso que você precisa fazer, arrepender-se. Paulo escreve em Romanos 2,4 a respeito do arrependimento. Lucas escreve em Lucas 22, 61 e 62 a respeito de que Pedro negou o Senhor Jesus por 3 vezes e depois teve um arrependimento. Ele confessou o arrependimento. E Deus, Jesus, deu a ele a oportunidade para que ele pudesse dizer por 3 vezes que ele o amava.
E hoje, o Senhor quer dar para você essas 3 oportunidades. Você ama Jesus? Jesus pergunta para você hoje: você me ama? Você me ama? Você me ama? Responda para Jesus. Confesse seus pecados, as suas fraquezas. Não ao homem, mas o Filho do homem, o Senhor Jesus Cristo, nosso eterno único Salvador, aonde nós estamos assentados com Ele, à destra de Deus Pai. Efésios 2:6. O arrependimento é uma chave poderosa para que você possa acessar o reino de Deus, o sobrenatural, e ser cheio do Espírito Santo. Pai querido, Pai amado, doce Espírito Santo, eu me arrependo de todos os meus pecados, dos que eu lembro e dos que eu não lembro, dos que eu cometi sentindo prazer na carne e dos que eu cometi sentindo ódio na carne. Pai querido, Pai amado, perdoa-me, porque de fato eu não sabia o que fazia. Pai, tende misericórdia das minhas fraquezas, pelas palavras torpes que falei, pelas calúnias que levantei, pelas palavras que lancei que não te agrada. Me perdoa. Pai, me perdoa pelos meus gestos, perdoa pelo meu mal pensar, perdoa pelo meu mal agir, perdoa pela uma vida longe da tua presença. Eu me arrependo de ficar tanto tempo longe de ti. Eu me arrependo de ficar afastado da tua presença, debruçado e mergulhado no mundo, do lamaçal do pecado, vivendo uma vida de transgressão, uma vida pecaminosa, uma vida de engano, uma vida de mentira, uma vida suja, imunda, podre. Mas, Pai, pela sua misericórdia, pela sua bondade, o Senhor teve misericórdia de mim, o Senhor me resgatou do lamaçal do pecado. E eu quero hoje confessar as minhas fraquezas diante de Ti e pedir perdão de todos os meus pecados. Eu me arrependo de tudo que fiz, Pai, consciente e inconsciente. Perdoa-me. Eu quero receber cada vez mais a visitação do Seu Espírito Santo. Eu quero mergulhar mais fundo. Eu quero ser usado por Ti para levar a mensagem da cruz, a mensagem do arrependimento, a mensagem da salvação, a mensagem da libertação, a mensagem que cura, que salva, que restaura e que faz nova todas as coisas através do Senhor Jesus Cristo. Eu imploro pelo seu perdão e eu sei que o Senhor é bondoso, misericordioso para me perdoar e nos perdoar neste momento. E que o Senhor possa derramar as suas bênçãos a cada um que está ouvindo esta mensagem e que o nosso coração possa se quebrantar cada vez mais e se arrepender dos maus caminhos e das más obras que praticamos. Que o Senhor possa nos dar um coração puro e um espírito reto e não afastar de nós o seu espírito. É a palavra que eu entrego hoje em nome do Senhor Jesus para você que está acompanhando essa mensagem aqui no canal Pastor Paulo César Oliveira e também no nosso programa A Serviço do Reino. Que você possa confessar os seus pecados a Deus, arrepender-se e nascer uma nova criatura. Porque Jesus te ama e eu também. E Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida e não tem outro caminho para chegar a Deus se não for por Ele. João 14:6. Se você sentiu no coração, compartilhe essa mensagem com mais alguém. Se inscreve no canal Pastor Paulo César Oliveira para acompanhar mais mensagens. Estamos chegando a quase 600 mensagens no canal, todas liberadas para você usar, para você ouvir, para você reproduzir, para você escrever. As mensagens não são minhas, é mensagem do Espírito Santo para alimento da nossa alma e do nosso espírito a serviço do reino. Amém, irmãos? Até a próxima mensagem. Graça e paz.